Eu costumo pensar em 2007 como o ano em que minha vida quebrou em silêncio, devagar, quase sem que eu percebesse. Eu tinha 31 anos, morava em Contagem, Minas Gerais, e levava uma rotina bem comum: acordar cedo, sair para trabalhar antes das 6 horas da manhã, deixar as crianças ainda dormindo e voltar no começo da noite, cansado, mas feliz com o que eu tinha construído. Eu e a Marcela estávamos juntos há quase 10 anos. Nunca fomos de brigar muito. Eu era mais calado, ela mais animada, e essa diferença sempre funcionou. Naquele tempo, rede social ainda era novidade para muita gente. A Marcela gostava de mexer no computador quando sobrava um tempinho, mas era sempre coisa boba, receita, comunidade de bairro, esse tipo de coisa. Eu não entendia nada de internet e nem tinha muita paciência. Então, quando ela mencionou que ia criar um perfil novo para conversar com umas amigas, eu não dei importância. Achei normal. O que eu não sabia era que esse detalhe pequeno ia virar uma rachadura enorme. Nos primeiros dias nada mudou. Ela mexia ali, ria de alguma coisa, me mostrava uma foto ou outra. Mas depois de algumas semanas, comecei a notar que ela ficava mais tempo no computador do que o normal. Dizia que estava jogando conversa fora. Até aí tudo bem, só que esse normal virou exagero. Antes desse exagero, porém, teve um dia que me marcou de um jeito estranho. Ela chegou da rua com uma sacola pequena, dizendo que tinha resolvido arejar a cabeça. Não era o tipo de coisa que ela fazia sozinha. Percebi que estava mais agitada, olhando o tempo todo para o celular, como se esperasse alguma resposta urgente. Quando perguntei se estava tudo bem, ela disse: "Tudo ótimo, rápido demais", sem olhar para mim. Foi a primeira vez em que senti que algo ali tinha mudado. Mas na hora, eu deixei passar. Às vezes eu saía de casa e ela já estava online. Quando eu voltava, ela continuava ali. As crianças chamavam e ela respondia sem nem olhar. Começou sutil, como tudo que a gente demora a perceber. Eu chegava em casa e encontrava a pia com um monte de prato acumulado, roupa largada no sofá, brinquedo espalhado, o arroz cru no fundo da panela. No começo eu pensava que tinha sido só um dia ruim dela, um cansaço, sei lá. Todo mundo tem seus momentos. Eu nunca fui o tipo de marido que ficava cobrando coisa. Pegava e resolvia. Lavava louça, dava banho nas crianças, ajeitava a cozinha. Achava que isso ia aliviar um pouco para ela. Só que, ao invés de melhorar, piorou. A Marcela começou a ficar irritada por qualquer coisa, qualquer mesmo. Se eu perguntasse se ela já tinha dado café para as crianças, ela reclamava, falava que eu estava controlando. Se eu comentasse que ia chegar mais cedo no trabalho, ela perguntava por quê, com desconfiança. Não era o jeito dela. Não mesmo. E eu tentava justificar, tentava entender, tentava evitar discussões porque não queria que as crianças ouvissem gritaria. Evitava a ponto de engolir tudo. Ela, por outro lado, parecia querer discutir o tempo inteiro. Quando não era discussão, era descaso. Ficava no celular. Já não era mais o computador, deitada no sofá, às vezes com as pernas encolhidas, às vezes de bruços. Não importava o jeito, ela só estava ali, mergulhada na tela. Se eu falasse com ela, a resposta vinha seca. Ou nem vinha. Lembro de uma noite específica, no começo de setembro. Eu tinha chegado pouco antes das 7 horas da noite. O sol já tinha sumido. As crianças estavam brincando no chão da sala, sem banho, sem janta. A Marcela estava na cama, virada para a parede com o celular no alto. As luzes nem estavam acesas direito. A casa inteira tinha aquele silêncio pesado de abandono. Eu fiquei parado na porta do quarto, olhando para ela, e pela primeira vez senti uma pontada forte de preocupação. Algo estava errado. Não era só desânimo. Não era só descuido. Era outra coisa. Ela nem percebeu que eu estava ali. Eu disse o nome dela uma vez. Nada. Disse pela segunda. Ela virou rápido, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Depois deu um sorriso estranho, curto, e voltou a mexer no celular, como se eu fosse só mais um detalhe da casa. Eu tentei conversar. Disse que estava preocupado, que aquilo tudo não parecia a ela, que queria ajudar. Ela levantou na hora,
com uma raiva que eu nunca tinha visto antes, dizendo que eu queria controlar a vida dela, que eu não entendia nada, que tudo que ela fazia eu reclamava. Eu tentei acalmar, mas quanto mais eu falava, mais ela gritava. As crianças apareceram na porta, assustadas. Meu peito doeu na hora. Não queria que elas vissem aquilo. Então, eu calei a boca e deixei ela falar. Só deixei. Foram semanas assim. Quase 3 meses daquele jeito arrastado, cansativo. Eu já levantava com medo de como ia ser o dia. Me perguntava se ela ia estar bem quando eu chegasse, se íamos brigar, se ia ter comida, se as crianças iam estar limpas. Era como viver com uma estranha. A Marcela que eu conhecia, carinhosa, presente, sorridente, parecia ter evaporado. A primeira vez que desconfiei de algo mais sério foi quando percebi que ela escondia o celular como um segredo. Antes, ela deixava jogado na mesa, sem capinha, sem senha. Depois, passou a dormir com ele na mão. Se eu chegasse perto, ela virava o aparelho com a tela para baixo. Se chegava mensagem, ela apagava rápido demais. Era impossível não desconfiar, mas mesmo assim, eu tentava acreditar que era só uma fase ruim, um estresse, uma confusão interna que ela não queria compartilhar. Até que um dia, num final de tarde de sábado, ela saiu para comprar pão e deixou o celular carregando na tomada. A notificação acendeu a tela. Bastou isso. Uma foto apareceu ali, automaticamente, como prévia. Nada que eu deveria ter visto, mas vi. E aquilo congelou meu corpo inteiro. Eu segurei o celular com a mão tremendo. A tela estava desbloqueada. Eu abri a conversa. Havia fotos dela que eu nunca tinha visto, poses que ela nunca fez para mim, mensagens com homens diferentes, promessas, encontros combinados. Conversas que pareciam antigas. Ela falava como se não tivesse família, como se a vida aqui fosse um incômodo para ela. Eu lia tudo num silêncio estranho, como se estivesse assistindo alguém destruir minha vida sem fazer barulho. Quando ouvi a porta da frente abrindo, meu coração disparou. Eu desliguei a tela, coloquei o celular no mesmo lugar, mas já não conseguia respirar direito. Ela entrou com a sacolinha do pão, passou por mim sem nem olhar e foi direto para o quarto. Parecia leve, como se nada tivesse acontecido. Eu, por outro lado, sentia um peso esmagando meu peito. Aquela noite mudou tudo. Mas aquilo ainda não era o pior. Ainda não era nem o começo. Eu passei a noite inteira com a mente rodando. A Marcela dormia do meu lado como se nada tivesse acontecido, respirando tranquila, virada para o canto da cama. Eu encarava o teto, ouvindo minha própria respiração curta, tentando entender em que momento a nossa vida tinha virado aquilo. Cada notificação que eu lembrava, cada foto, cada mensagem que eu tinha visto naquela tela, tirava outra parte do chão embaixo dos meus pés. De manhã eu precisava respirar longe dela. Levei as crianças para a casa da minha cunhada, que morava a uns 10 minutos dali. Não falei nada. Não queria expor nada na frente delas. Quando voltei para casa, a Marcela estava na sala, sentada no sofá, as pernas cruzadas, o celular apoiado na coxa. O jeito como ela me olhou, de cima para baixo, como se eu fosse alguém que ela mal conhecia, me deu um negócio ruim no estômago. Eu respirei fundo. Eu ia conversar. Não ia gritar. Não ia discutir na frente das crianças. Não tinha criança ali naquele momento. Era hora. Disse que precisava falar com ela. Ela não respondeu. Só virou a cara, com um sorriso torto, como se estivesse entediada. E nesse momento eu senti que se eu não falasse, eu ia explodir. Eu disse que tinha visto o celular. Não dei detalhes, não gritei, não xinguei. Só disse que sabia. Ela se levantou rápido, como se aquilo fosse uma ofensa absurda. Começou a me empurrar com palavras, dizendo que eu estava invadindo a privacidade dela, que não tinha feito nada errado, que tudo aquilo era exagero meu. Mas a voz dela tremia. E não era de raiva, era de medo de ser pega. Eu tentei manter a calma. Tentei perguntar o que estava acontecendo, se ela estava infeliz, se queria separar. Ela começou a gritar tão alto que parecia outra pessoa. Dizia que eu era sufocante, que ela estava cansada da vida aqui, que tinha gente que fazia ela se sentir viva. As palavras me bateram como murros.
Mas quando ela disse que já estava combinando de ir embora, que só estava esperando o momento certo, alguma coisa dentro de mim se rompeu. Ela virou as costas e entrou no quarto, batendo a porta com força. O barulho ecoou pela casa inteira, como se tivesse arrancado um pedaço do ar. Eu fiquei parado ali, olhando para a porta fechada, sem saber o que fazer. Eu tinha certeza de que se eu insistisse em conversar naquele estado, ia sair coisa pior. Eu precisava respirar. Precisava pensar. Então fui na casa da minha cunhada buscar as crianças e, pela primeira vez, contei uma parte do que estava acontecendo. Ela não acreditou. Olhou para mim com um ar de incredulidade, como se eu estivesse exagerando ou tirando conclusão errada. Disse que a Marcela nunca faria isso, que eu devia estar confundindo alguma coisa. Eu tentei explicar, tentei dizer que tinha visto com meus próprios olhos, mas a cunhada balançava a cabeça, como se eu estivesse inventando. Quando voltamos para minha casa, ela veio junto, dizendo que ia conversar com a irmã dela, colocar juízo, como ela disse. Mas quando chegamos, o portão estava encostado, a porta entreaberta. Eu senti um frio gelado na espinha, antes mesmo de empurrar a porta. A casa estava vazia. Não vazia de pessoas. Vazias estavam as gavetas, o armário dela, as roupas, o perfume, a bolsa, o sapato favorito. A Marcela tinha ido embora, sem deixar bilhete, sem mandar mensagem, sem se despedir das crianças. Só foi. Assim. Como se apagar uma vida fosse simples. Mais tarde, enquanto eu tentava entender o que tinha acontecido, percebi detalhes que antes tinham passado batidos. Uma caixa vazia atrás do armário, algumas peças de roupa que eu já não via havia semanas, a carteira dela sem os documentos que costumava deixar jogados. Pequenas ausências que juntas mostravam que aquilo não tinha sido impulso. Ela vinha se preparando para ir embora havia algum tempo. Eu é que não tinha percebido. A minha cunhada empalideceu na mesma hora. Ela deu 2 passos para dentro, abriu o armário, puxou as gavetas, olhou embaixo da cama. Eu via no rosto dela a expressão mudando. Primeiro confusão, depois incredulidade. Por fim, um medo que eu nunca tinha visto nela. Quando ela voltou para a sala, a voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu realmente achei que você estava exagerando. Me desculpa. Mas o pedido de desculpas não melhorou nada. Só confirmou que tudo aquilo era real, que não tinha mais espaço para dúvida. Ela ficou repetindo que não fazia sentido, que a Marcela nunca sairia sem avisar ninguém. Chegou a dizer que talvez fosse um roubo, ou que a irmã tinha saído às pressas por algum motivo grave. Era nítido que a cabeça dela estava tentando criar qualquer explicação que não envolvesse escolha. A ficha não caiu de imediato, caiu aos poucos, conforme ela ia percebendo detalhes que confirmavam o impossível. Ela ficou perguntando desesperada, tentando entender. Mas eu não tinha resposta. Não tinha a menor ideia de onde ela tinha ido, com quem, nem por quê. O que eu tinha era um buraco enorme no peito, um vazio que pesava mais a cada segundo. Os meses seguintes foram um inferno silencioso. Eu ia trabalhar, voltava para casa, fazia comida, dava banho nas crianças, sentava no sofá e esperava alguma notícia dela. Nada. Nem uma ligação, nem uma mensagem torta, nem um pedido para ver os filhos. Era como se ela tivesse desaparecido do mundo. E o pior era que, por mais que eu tentasse seguir em frente, eu não conseguia. Eu amava ela. Amava de um jeito que machucava. Foi nessa época que um colega de trabalho comentou comigo sobre amarração amorosa. A gente estava no vestiário, eu sentado no banco, cansado, com aquela aparência de quem não dorme direito há meses. Ele perguntou se estava tudo bem, e eu, sem conseguir mentir, contei um pedaço. Não tudo, só o básico, que minha mulher tinha ido embora e que eu estava tentando lidar. Ele olhou para mim com um jeito estranho. Depois disse que tinha passado por algo parecido e que tinha sido resolvido com esse tipo de ritual. Eu ri na hora, meio sem acreditar. Minha família é toda da igreja. Cresci ouvindo que isso era coisa errada, que mexer com essas coisas era pedir para se perder. Mas meu colega insistiu.
Disse que não era nada pesado, nada do mal, que era só um tipo de ajuda, que a pessoa fica mais aberta ao amor, mais disposta a voltar. Ele falou da própria história, de como a mulher dele tinha ido embora e voltado meses depois do tal ritual. Falou do magista como se fosse um médico especialista. Eu deveria ter deixado essa conversa morrer ali. Mas desespero não é racional. E eu estava tão esgotado, tão vazio, tão sem direção, que quando ele me passou o número do magista, eu anotei. Não acreditando, mas precisando acreditar em alguma coisa. Passei uns dias encarando aquele número no papel. Até que, numa noite em que eu fiquei pensando na Marcela, sem conseguir respirar direito, resolvi mandar mensagem. Nada elaborado. Só um "boa noite, preciso de ajuda". Ele respondeu rápido demais. Se apresentou como o magista. A voz dele, mesmo só por áudio curto, tinha uma calma que me incomodou e me atraiu ao mesmo tempo. Eu contei o básico da história. Ele disse que entendia, que via casos assim o tempo todo, que podia fazer uma consulta para ver se o caminho estava aberto. Era estranho. Tudo era estranho. Mas eu fui aceitando, me deixando levar. Eu precisava de algo, qualquer coisa. A essa altura, meu certo e errado já não existiam mais. A consulta foi feita por mensagem mesmo. Ele me perguntou sobre a Marcela, sobre como ela era antes, sobre como tinha mudado tão rápido, sobre a rotina, sobre as brigas. Cada resposta minha parecia alimentar a segurança dele. No fim, ele disse que dava para fazer sim, amarração amorosa e afastamento do rival. Quando ele disse o valor, eu gelei. Era absurdamente caro. Mas ele explicou que os materiais eram difíceis, que o trabalho precisava ser feito por dias, que era algo intenso, dedicado. Eu hesitei. Muito. Mas quando lembrei da Marcela indo embora sem olhar para os filhos, eu aceitei. E fiz. Só que ninguém me preparou para o que vinha depois. A volta dela não foi o alívio que eu esperava. Foi o começo de outra coisa. Uma coisa que não parecia errada, mas também não parecia certa. Foram quase 4 meses depois do ritual. 4 meses em que eu tentava seguir a vida como dava. Trabalhar, cuidar das crianças, manter a cabeça no lugar. Às vezes eu acordava com o coração acelerado, achando que tinha ouvido a voz dela em algum canto da casa. Outras vezes, pegava o celular para ver se tinha mensagem, mesmo sabendo que não tinha. Era como viver preso num eco. Até que, numa manhã de domingo, o interfone tocou. Era cedo, antes das 8 horas da manhã. Eu achei que fosse algum vizinho ou alguma entrega errada. Desci sem pressa. Quando passei pelo portão e vi quem estava ali, minhas pernas ficaram fracas. Era ela. A Marcela estava parada do lado de fora, encostada no muro, com uma mochila pequena nas costas, o cabelo preso de qualquer jeito, a roupa simples, o rosto cansado. Mas os olhos eram outros. Tinha algo estranho ali. Não era medo, não era tristeza. Era uma mistura de cansaço e alívio exagerado, como se ela estivesse me vendo depois de anos. Ela me abraçou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Não pediu permissão. Só me envolveu com os braços e apertou. Apertou forte demais, como se tivesse que garantir que eu não ia sair correndo. Eu estava tão chocado que não consegui reagir de verdade. Quando ela se afastou, as lágrimas desciam pelo rosto dela. Disse que estava arrependida, que tinha sido uma idiota, que queria voltar para a família. Eu ouvi aquilo como quem escuta notícia de um mundo paralelo. Ela falava sem parar, atropelando as palavras, dizendo que precisava de mim, que sentia falta das crianças, que não estava bem longe da gente. Era um discurso ensaiado demais, perfeito demais, como se estivesse lendo um texto dentro da cabeça. Eu deixei ela falar até a voz dela começar a falhar. Então perguntei do jeito mais calmo que consegui: "Marcela, onde você estava?" Ela parou. Parou de um jeito seco, como se alguém tivesse apertado um botão dentro dela. Os olhos se encheram d'água de repente, não de um choro solto, mas de um choro que ela parecia tentar segurar fazia muito tempo. "Eu fiquei com ele", ela disse, quase num sussurro, "com um dos homens das mensagens." As palavras saíam quebradas, como cacos de vidro. Ela não me olhava.
No começo, eu achei que ia ser uma chance de recomeçar. Ela continuou. Mas não era amor. Não era nada. Era fuga. Quando vi, eu já não tinha mais para onde ir. A vergonha era tanta que eu preferi sumir do que encarar vocês. Ela explicou que tentou mandar mensagem algumas vezes, mas apagava antes de enviar. Dizia que cada foto das crianças que ela abria no celular virava uma facada, e que o outro homem a convencia de que, se ela voltasse, eu nunca mais deixaria ela chegar perto dos filhos. Eu acreditei nele, ela confessou. E quanto mais tempo passava, mais impossível parecia voltar. Eu fiquei parado, ouvindo. Cada frase dela era uma facada, mas eu não conseguia sentir raiva. Só um cansaço enorme, profundo. Eu fui ficando com ele por falta de coragem de ir embora de vez. E quando percebi que não era a vida que eu queria, eu já estava presa numa merda que eu mesma criei. Ela finalmente me olhou. Eu errei. Muito. Mas eu juro que me arrependo. Eu não quero aquela vida. Eu só quero voltar para casa. Quando perguntei por que ela tinha voltado justamente naquele dia, ela respirou fundo, como se carregasse um peso que não sabia onde pôr. Disse que a relação com o outro homem já tinha acabado fazia semanas, mas ela continuava presa lá por falta de coragem de voltar para casa e por medo da minha reação. Na noite anterior, porém, eles tiveram uma briga feia. Ele disse que ela era um peso, que tinha problemas demais. Ela dormiu no sofá, chorando. De madrugada, arrumou a mochila e saiu sem rumo. Andou por horas até decidir tocar meu interfone. Eu não tinha mais para onde ir, ela disse quase sem voz. Eu senti algo quebrar por dentro. Não era amor, não era ódio. Era uma mistura dos dois, um alívio triste. Eu disse que estava magoado, que nada daquilo ia sumir rápido, mas também disse que, sim, eu perdoei. Não por achar certo, não por esquecer, mas porque naquele momento eu queria acreditar que dava para reconstruir alguma coisa. Nem que fosse das ruínas, mas eu estava emocionado demais. Eu só queria ter a mulher que eu amava de volta. Então eu deixei ela entrar. As crianças ficaram confusas no começo, mas logo grudaram nela, e ela se mostrava outra pessoa, não a Marcela de antes, e também não a Marcela que tinha me deixado. Era uma versão exagerada das duas. Atenciosa demais, carinhosa demais, prestativa demais. Se as crianças espirrassem, ela corria pegar toalha. Se eu levantasse da cadeira, ela perguntava se eu queria algo. Se eu mexesse no celular, ela vinha perguntar se estava tudo bem. Tudo isso podia ser normal num primeiro dia. Mas no 5º, no 10º, no 28º, eu comecei a estranhar. E não era uma estranheza pequena, daquelas que você ignora. Era uma estranheza pesada, que ia crescendo conforme eu observava. Ela acordava antes de mim. Muito antes. Às vezes eu levantava para beber água e encontrava ela sentada no sofá em silêncio, olhando para o nada. E quando eu perguntava o que estava fazendo, ela sorria de um jeito automático, quase mecânico, e dizia que só estava pensando na vida. Só que o sorriso sumia rápido demais, como se tivesse sido colocado ali por obrigação. Ela também não desgrudava de mim. Não importava se eu ia no mercado, se ia deixar as crianças na escola, se ia tirar o lixo. Ela dava um jeito de ir junto. E se eu insistisse para ela ficava inquieta, perguntando que horas eu voltava, ligando se eu demorasse 5 minutos a mais do que o normal. No começo eu achava que era insegurança. Depois começou a aparecer vigilância. Eu tentei ignorar. Atribuí ao trauma, ao peso da culpa, a tentativa dela de recuperar a família. Mas no fundo eu sabia que tinha algo errado. Mais errado do que tudo que tinha acontecido antes. Foi quando decidi falar com o tal magista de novo. Mandei mensagem dizendo que a Marcela tinha voltado. Agradeci, mas contei que ela estava estranha, grudada demais, como se estivesse forçando um comportamento. Eu esperava que ele dissesse que aquilo ia passar, que era normal, e foi exatamente o que ele disse, de um jeito calmo até demais. Ele explicou que depois de um ritual, a pessoa pode ficar mais sensível, mais inclinada a se apegar, mais emotiva.
Disse que era importante eu alimentar isso com carinho e atenção, que com o tempo o amor verdadeiro se estabilizaria e a força do desejo inicial se aquietaria. Essas palavras ficaram na minha cabeça. Força do desejo inicial. Aquietaria, como se estivesse falando de uma corda esticada demais. Depois disso, alguns comportamentos dela começaram a ficar mais evidentes. Um dia, eu cheguei mais tarde do trabalho. Tinha trânsito na Avenida João César de Oliveira por causa de um acidente. Demorei quase 40 minutos a mais para chegar. Quando abri o portão de casa, encontrei ela no quintal, andando de um lado para o outro, suando, desesperada. Quando me viu, correu até mim e me abraçou como se eu tivesse desaparecido. Falava rápido, perguntando se eu estava bem, onde eu estava, por que não atendia, sendo que o celular estava no meu bolso e eu juro que ele não tinha tocado nenhuma vez. Outro dia, acordei no meio da noite com a sensação de alguém muito próximo. E era ela, sentada na beirada da cama, me observando dormir. Quando perguntei o que estava fazendo, ela sorriu. Aquele mesmo sorriso torto, automático, que não chegava nos olhos. Disse que estava feliz por eu estar ali. Eu comecei a ficar inquieto dentro da própria casa. Passei a sentir que ela não estava só arrependida. Estava fixada, como se tivesse transformado eu e as crianças na única coisa que importava no mundo dela. Qualquer desvio, qualquer ausência, qualquer minuto longe virava motivo de aflição extrema. Um dia, enquanto ela lavava a louça, algo que ela não fazia havia muitos meses antes, deixei o celular carregando na mesa, e o aparelho vibrou com uma mensagem do próprio magista, perguntando se estava tudo fluindo bem na convivência diária. Quando ela ouviu a vibração, largou a louça e veio tão rápido que a água ainda escorria dos braços. Ela pegou o celular primeiro que eu. E quando viu o nome na tela, ficou parada, imóvel. Depois me entregou o aparelho com um sorriso forçado e disse: "Acho que você deveria responder." Eu gelei, não sei explicar porquê, mas naquele instante eu percebi que ela sabia. Sabia do ritual, sabia que eu tinha procurado ajuda, sabia que eu tinha mexido onde não devia. Ela simplesmente juntou as peças. E isso era pior, porque a partir daquele dia, ela ficou mais grudada ainda, mais dócil, mais presente. Como se estivesse tentando me convencer de que estava tudo perfeito. Só que os olhos dela diziam outra coisa. Era como se ela tivesse desenvolvido um medo profundo de me perder. Um medo tão grande que se tornou o centro de tudo. Depois daquela mensagem estranha, eu bloqueei o magista sem aviso. Ele tentou ligar algumas vezes nos dias seguintes, de números diferentes, mas eu não atendi. Nunca respondi. Nunca mais procurei. Eu queria acreditar que nada do que estava acontecendo tinha ligação com ele, que era apenas a consequência de erros humanos demais. Os meus, os dela, os de todo mundo. E foi aí que eu entendi. Eu tinha tentado trazer ela de volta, mas o que voltou não era a Marcela que tinha ido embora. Era uma Marcela quebrada, insegura até o osso, dependente ao ponto de não existir sem mim. Não por magia, não por entidade, mas porque a vida que ela viveu longe daqui tinha destruído ela por dentro. E quando ela voltou, agarrada na ideia de que eu era a única coisa estável que restava, ela se moldou ao que achava que eu queria, ao que precisava ser para não ser abandonada de novo. Eu tinha forçado a volta, não com feitiço, mas com desespero, com insistência, com fragilidade. E ela voltou do jeito que conseguiu, do jeito que restou. Ela contava que no tempo em que ficou longe, vivia com medo constante de ser abandonada de novo. O homem com quem ela estava fazia questão de lembrá-la todos os dias, de que ela não valia nada e que ninguém mais ia querer ficar com uma mulher que deixara os filhos. Esse tipo de coisa destrói a cabeça de alguém. Quando voltou, ela buscava em mim o oposto desse abismo, segurança. Só que a segurança virou apego, e o apego virou obsessão. Hoje, meses depois, vivemos juntos. Ela faz tudo em casa, cuida das crianças, sorri o tempo todo. Me abraça como se o mundo fosse acabar se eu der um passo para trás. E eu durmo com uma sensação estranha no peito, como se tivesse criado uma prisão sem querer. Não para ela, para mim.
Eu queria ter a Marcela de antes, mas a Marcela de antes não existe mais. E às vezes, quando acordo de madrugada e vejo ela sentada na beira da cama, me olhando em silêncio, eu percebo: foi isso que sobrou da nossa história, e não tem como desfazer. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu nunca fui muito de acreditar em nada que não pudesse tocar, medir ou explicar. Meu nome é Alexandro, tenho 27 anos e a maior parte da minha vida foi bem simples. Trabalho de segunda a sexta, ônibus lotado, almoço corrido, aquela sensação de que os dias passam iguais. Às vezes eu até achava confortante viver assim, sem surpresas, sem muito espaço para paranoia, emoção ou qualquer tipo de expectativa. Naquela época eu estava andando bastante com um grupo de amigos que curtia umas paradas meio alternativas, tipo astrologia, leitura de carta, mapa astral, energia, cristal, tudo isso. Eles falavam dessas coisas como se fossem tão reais quanto o ar que a gente respira. Eu sempre ficava numa posição meio neutra, entre a vontade de respeitar e a vontade de rir. Minha cabeça era prática demais para entrar nesses assuntos, mas eu gostava da companhia deles, então ia junto. Foi numa tarde qualquer, daquelas que a gente sai só para espairecer, que acabamos parando num assentamento praiano. Não era muito grande, mas chamava a atenção pelas barracas coloridas e pelo cheiro misturado de incenso, comida e maresia. Eu nunca tinha parado para olhar aquilo de perto. Para eles era quase um parque de diversões espiritual. Para mim era só uma feirinha diferente, cheia de gente estranha. Entrei meio desconfiado, mas seguindo o fluxo. Cada barraca tinha alguém oferecendo alguma coisa. Leitura de mão, vela, erva, poção, promessa. Meus amigos se dispersaram rápido, fascinados como sempre. Eu fiquei andando devagar, só observando. Foi aí que uma mulher me abordou. Ela me encarou como se já soubesse alguma coisa sobre mim antes de eu abrir a boca. Tinha um jeito insistente, daqueles que a gente percebe que não vai largar fácil. Ela colocou a mão no meu braço e disse que eu tinha uma energia muito fechada. Eu respondi que não acreditava naquilo. Agradeci e tentei ir embora, mas ela veio atrás falando que eu precisava de uma amarração do amor. Eu juro que tentei ser educado, mas cada vez que eu dizia não, ela dava um jeito de transformar em "mas você precisa ouvir isso". Insistiu tanto que eu comecei a perder a paciência, até que, para ela me deixar em paz, tirei R$ 50 da carteira e dei para ela. Foi impulso puro, uma mistura de irritação com vontade de sumir dali. Ela abriu um sorriso estranho, aquele sorriso de quem acha que venceu a discussão. Perguntou o nome da pessoa que eu queria amarrar. Para tirar sarro, falei o nome da primeira influencer que me veio à cabeça. Usarei o nome fictício de Selene. Eu mal acompanhava ela. Só aparecia de vez em quando na minha timeline. A mulher fechou os olhos, mexeu uns objetos dentro de uma caixinha, murmurou algo que eu não entendi e depois me liberou como se tivesse feito uma cirurgia espiritual. Eu saí rindo, zombando da situação. Para mim, aquilo não significava absolutamente nada. E, para ser honesto, depois de 10 minutos, eu já nem lembrava mais. A tarde seguiu, meus amigos compraram um monte de coisas, incluindo um filtro dos sonhos enorme e uns cristais que custaram quase R$ 1.000. Eu fiquei até com pena, mas não era problema meu. Me senti até sortudo por gastar só R$ 50. E pronto, fim de história. Pelo menos foi o que eu pensei. Mas teve uma coisa curiosa, que na época eu ignorei. Nas semanas que se seguiram, eu senti umas coincidências bobas envolvendo a Selene. Um vídeo dela aparecia todo dia na minha aba de recomendações, ou alguém comentava dela do nada. Nada demais. Só o tipo de coisa que a gente percebe por um segundo e depois esquece. Mesmo assim, parecia que algo insistia em manter o nome dela circulando perto de mim. Eu só não dei importância. Os meses passaram e minha vida voltou para o ritmo de sempre. Trabalho, casa, conversa com amigos, nada demais.
Até que um dia eu comentei numa foto no Instagram, sem prestar atenção em quem era, e mais tarde recebi uma notificação. Selene tinha curtido e respondido. Eu achei legal, mas não dei importância. Muita gente comenta em perfil grande, muita gente recebe curtida aleatória, normal. Aí, uns dias depois, aconteceu de novo. Eu comentei numa postagem sem perceber que era dela, e ela respondeu. Só que dessa vez, ela me seguiu. Aí sim eu estranhei. Era estranho demais. Eu era o tipo de pessoa que nunca chamaria a atenção de alguém daquele universo. Isso tornava tudo mais difícil de encaixar na minha lógica. Por que justamente eu? Por que tanta atenção de alguém tão distante da minha realidade? Ela tinha um público grande, gente famosa seguia ela, aqueles influenciadores que sempre aparecem juntos. Eu era só um cara comum. Mas ok, talvez ela tivesse seguido muita gente naquele dia. Começamos a trocar algumas mensagens curtas nos stories. Coisa leve. Reclamar de alguma situação boba, comentar alguma coincidência. Ela respondeu um story meu falando sobre bagunça, depois eu respondi um dela sobre TDAH. A conversa fluía de um jeito inesperadamente natural, sem esforço. Com o tempo, os papos começaram a ficar um pouco mais longos. Nada profundo, só cotidianos. Ela falava de livro, perguntava opinião sobre um vídeo que pensava em gravar, me mandava foto de uma roupa e perguntava se combinava. Eu achava estranho, mas de um jeito bom. Como se de repente alguém tivesse me colocado dentro de um círculo que antes eu só via de fora. Nas semanas seguintes, isso virou rotina. Eu acordava, tinha mensagem dela. Saía do trabalho, tinha outra. Sempre meio ansiosa, meio intensa, sempre querendo saber o que eu achava de algo. Quando percebi, eu estava conversando com ela todo santo dia, sem forçar nada, sem tentar impressionar, só indo. Era como se ela me puxasse um pouco mais para perto a cada conversa. Às vezes eu me pegava pensando que aquilo não combinava comigo. Eu nunca fui de conversar tanto com ninguém, muito menos com alguém famoso. Parte de mim estranhava o quanto tudo estava fluindo fácil demais, como se eu estivesse aceitando coisas que, em qualquer outra situação, eu teria achado exageradas. Mas eu sempre empurrava esses pensamentos para longe, como se fossem peso morto atrapalhando o momento. Até que um dia, ela comentou que ia participar de um evento e queria que eu fosse. Disse que tinha convite sobrando e que seria importante para ela. Eu inventei que estaria trabalhando porque eu não tinha coragem de admitir que não era fã dela de verdade. Mas ela não aceitou. Me ligou pelo aplicativo, insistiu, quase implorou. Disse que se eu não fosse ia se sentir mal. Eu já estava sem graça demais, então aceitei. Quando contei isso para os meus amigos, um deles soltou. Mano, lembra da amarração? Eu ri, mas na hora, por algum motivo, senti um frio esquisito no peito. Não medo, algo mais parecido com um ponto de interrogação incômodo, mas passou rápido, ou eu achei que tivesse passado. No dia do evento encontrei a Selene pela primeira vez. Quando ela me abraçou como se me conhecesse há anos, senti a pressão de uma situação que eu nunca tinha imaginado que viveria. E aquilo era só o começo. Eu só não fazia ideia do quanto minha vida ia mudar depois daquele dia. E do quão difícil seria voltar atrás. Naquele dia do evento, eu cheguei meio desconfortável, meio sem saber como agir. Já tinha visto a Selene pela tela, claro, mas ver pessoalmente é outra coisa. Ela parecia menor do que eu imaginava, mais simples, menos distante daquela imagem de influencer montada que eu tinha na cabeça. Mesmo assim, quando ela me viu, abriu um sorriso enorme e veio direto me abraçar, como se a gente fosse amigo de infância, reencontrando depois de anos. Eu não estava preparado para aquilo. Ela me puxou para perto de onde estavam organizando a fila das fotos. Me colocou num canto que dava para ela me ver o tempo todo. E sempre que tinha uma brecha, ela vinha até mim. Perguntava se estava suada, se a maquiagem tinha borrado, se eu achava que ela estava parecendo cansada. Eu respondia meio sem jeito, mas ela parecia confiar na resposta. Era estranho ver a vulnerabilidade de alguém que, na internet, agia como se nada pudesse alcançá-la. No final, quando o evento acabou, a gente ficou conversando como se ninguém estivesse apressando para desligar as luzes. Ela era diferente do que eu imaginava.
parecia precisar daquela conversa, daquela presença. E sem perceber, eu também fui precisando. Quando ela pegou meu número e me adicionou no WhatsApp, foi natural. Nem pensei muito. Nos dias seguintes, nossas conversas ficaram mais frequentes, a ponto de eu estranhar quando ela demorava mais de 10 minutos para responder. Eu acordava e tinha mensagem dela perguntando como eu tinha dormido. Às vezes ela mandava foto do café da manhã, perguntando se eu achava que o look do dia combinava. Pediam minha opinião sobre coisas que eu nunca achei que alguém como ela fosse querer saber de um cara como eu. Eu gostava, mas tinha uma parte minha tentando manter os pés no chão. Só que quanto mais o tempo passava, mais ela me puxava para dentro daquele universo dela. Um dia, ela me chamou para um encontro com alguns amigos dela. Eu já estava meio envolvido demais para negar. Quando cheguei na festa, percebi que as pessoas ali sabiam quem ela era e eu era só eu. Mas ela me tratou como se eu fosse importante. Me apresentou para todo mundo, ficou o tempo todo do meu lado, segurando minha mão de vez em quando. Era tanta atenção que eu nem sabia direito como reagir. Foi naquela noite que a gente ficou pela primeira vez. Não foi algo planejado, só aconteceu. E depois que aconteceu, foi como se tivesse aberto um portão. Ela grudou em mim de um jeito que eu não esperava. Não no sentido físico, mas emocional. Me mandava mensagem sempre, queria saber o que eu estava fazendo, onde eu estava, com quem eu estava. Eu também comecei a sentir algo por ela. Não vou negar, era impossível ficar tão próximo sem se envolver. Mas ao mesmo tempo, tinha uma parte de mim que achava estranho tudo ter acontecido tão rápido. Só que eu espantava essa sensação toda vez que ela sorria, ou me enviava áudio rindo de alguma besteira que eu dizia. Com o tempo, ela começou a ficar com ciúmes. No começo, eu achei até bonitinho, aquela coisa de alguém se importar, mas depois virou uma coisa mais constante. Um dia ela viu uma mensagem no meu celular de uma amiga minha e fechou a cara na hora. Perguntou quem era, de onde eu conhecia, se já tinha acontecido algo com ela. Eu não tinha nada para esconder. Peguei o celular e entreguei para ela. Ela viu a conversa, inclusive uma parte em que eu comentava como eu estava feliz de estar saindo com a Selene, e depois disso, ela relaxou. Mas aquele desconforto ficou comigo. Era como se cada vez que eu tentasse puxar um pouco de ar, ela apertasse o laço. Com o passar das semanas, ela começou a falar cada vez mais sobre assumir um relacionamento. Não de uma maneira leve, era como se fosse uma necessidade urgente para ela. Disse que queria cuidar da minha imagem, que eu poderia virar influencer também, que ela me ajudaria a conseguir uns trabalhos, que eu tinha potencial. Eu achei exagero, mas ela falava com tanta certeza que eu comecei a pensar se talvez eu fosse o chato da história. Acabei comprando um par de alianças. Coisa cara, aliás. Marquei um encontro num restaurante simples, mas arrumadinho, onde dava para conversar. Me ajoelhei, fiz o pedido. Ela chorou, me abraçou e aceitou. E no mesmo minuto, já estava postando story com a aliança brilhando na mão. Eu senti uma pontada de desconforto com a exposição, mas tentei ignorar. Ela estava feliz, eu também achava que estava. Era o que importava. Mas aí vieram os haters, comentários maldosos sobre mim, gente dizendo que ela tinha baixado o nível, que eu não combinava com ela. Eu não estava acostumado com aquilo. Nunca lidei com gente aleatória me julgando sem motivo. A Selene dizia que era normal, que fazia parte, que eu tinha que ignorar. Mas não era fácil. Aquilo me corroía de um jeito que eu não sabia explicar. Foi então que um dos meus amigos me chamou no canto e disse: "Cara, você não lembra da amarração?" Na hora em que ele falou isso, senti uma pressão no peito, como se alguém tivesse apertado de dentro para fora. Fiquei tonto. Uma sensação de esvaziamento, de perda de equilíbrio. Como se por um momento, tudo aquilo que eu estava vivendo tivesse sido puxado por uma linha que eu não percebi que existia. Eu tentei dizer que era coincidência, que era só uma brincadeira de mau gosto. Ainda assim, naquelas noites em que eu me deitava exausto demais para raciocinar, às vezes me pegava pensando na mulher do assentamento, no olhar dela, na insistência, no jeito como tudo parecia tão banal na hora e tão esquisitamente alinhado depois.
que eu não acreditava nessas coisas, mas a dúvida era como um inseto que pousa no ouvido, pequeno, mas impossível de ignorar completamente. Minha cabeça não parava de repetir aquela palavra, amarração. Tentei ignorar, e a vida seguiu, pelo menos por fora. Só que por dentro comecei a perceber pequenas mudanças, coisas que eu tinha fingido que não via. Selene começou a aparecer no meu trabalho com uma frequência estranhamente alta. Não era visita rápida. Ela ficava lá, andando pelo ambiente, conversando com as pessoas, me olhando como se estivesse avaliando cada movimento meu. Uma vez ela até comentou em voz alta que eu não tinha motivo para ficar tão tempo ali, já que poderia trabalhar com ela. Ela também pediu para eu cortar contato com algumas amigas. Não diretamente, mas de um jeito que me fazia sentir culpa por coisas que nunca fiz. Eu fui cedendo. Um contato bloqueado ali, outro aqui. Sempre dizendo para mim mesmo que era só uma fase. Até que chegou o fim do ano. E as coisas começaram a desandar de um jeito que me assustou de verdade. Eu nunca tive um Natal tão ruim e um Ano Novo tão pesado. No Natal, por exemplo, ela insistiu para passar com a minha família, mesmo eu dizendo que minha mãe não é muito de receber visita de última hora. Ela apareceu maquiada e nervosa e passou a noite quase inteira me puxando para o quarto para perguntar por que eu não estava tão carinhoso quanto antes. Um clima pesado se instalou, minha mãe percebeu. Meus tios ficaram desconfortáveis. Quando fomos embora, ela chorou no carro dizendo que eu a envergonhei. Foi ali que percebi que o desgaste estava virando rotina. As brigas ficaram mais frequentes, sem motivo claro. Ela tinha crises de ciúme por qualquer detalhe, e eu comecei a sentir que estava preso numa teia que eu mesmo não sabia como tinha ajudado a construir. Foi numa dessas brigas que ela fez algo que até hoje me arrepia só de lembrar. E naquele momento, pela primeira vez, eu tive medo dela. A primeira vez que eu realmente senti medo da Selene foi numa noite perto do Ano Novo. A gente já vinha brigando quase todo dia, mas aquela discussão começou do nada, por um motivo tão pequeno que hoje eu nem lembro exatamente. Acho que foi porque eu demorei para responder uma mensagem enquanto estava no trabalho. Quando ela descobriu que eu estava conversando com um colega sobre um procedimento de rotina, ficou irritada como se eu tivesse traído a confiança dela de algum jeito. Ela chegou na minha casa sem avisar. Bateu na porta com tanta força que eu até pensei que fosse algum vizinho reclamando de barulho. Mas era ela com o rosto vermelho, a respiração acelerada. Entrou sem pedir permissão, foi para o meu quarto e se sentou na ponta da cama, mexendo no próprio cabelo como quem tenta segurar um ataque de choro. Eu me sentei do outro lado, tentando entender o que estava acontecendo. Ela não me deixava falar, só dizia que eu estava mudando, que eu estava sumindo dela, que eu não estava dando valor, que eu ia abandoná-la. E quando eu tentei explicar que não tinha nada disso, que eu só estava cansado, que eu só queria um pouco de paz, ela virou para mim e disse, com a voz mais baixa que já ouvi sair dela, "Se você terminar comigo, eu acabo comigo." Aquilo congelou tudo dentro de mim. Não porque eu acreditasse que ela faria, mas porque não era uma frase solta. Ela olhava para mim como se estivesse me culpando antecipadamente por algo que nem tinha acontecido. Como se estivesse dizendo que a minha vida, daquele ponto em diante, dependia da dela. Eu fiquei paralisado. Não sabia o que responder. Qualquer coisa que eu falasse parecia perigosa. Ela percebeu que eu fiquei travado. Abaixou a cabeça, respirou fundo e depois me abraçou. Disse que só estava nervosa, que eu era tudo para ela, que era para ignorar o que ela tinha dito. Eu fingi que acreditei. Ela passou a noite ali, dormindo pesada, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei acordado quase a noite toda, encarando o teto, pensando em como eu tinha chegado àquele ponto. Nos dias seguintes, tudo piorou devagar. Ela passou a controlar ainda mais minha rotina. Pedia foto do lugar onde eu estava, mandava áudio perguntando com quem eu tinha almoçado. Perguntava se eu tinha lembrado dela durante o dia. E quando eu demorava para responder, ela mandava mensagens longas, dizendo que eu estava diferente, que estava frio, que eu não a amava mais. Eu tentava manter a calma, mas dentro da minha cabeça
Parecia que eu estava andando em um corredor cada vez mais estreito. Tudo era culpa minha. Tudo era responsabilidade minha. Eu comecei a evitar encontrar meus amigos porque qualquer comentário dela sobre eles virava uma nova briga. Comecei a mentir para manter a paz e cada mentira me deixava com mais medo de ser descoberto. Por fora, eu ainda tentava manter a aparência de um relacionamento bonito, porque se eu mudasse qualquer detalhe, ela percebia na hora. Era como se ela tivesse decorado meus padrões de comportamento e qualquer desvio acendesse um alerta nela. O auge foi numa noite no começo de janeiro. Eu estava exausto física e mentalmente. Não tinha dormido direito, tinha trabalhado demais. Tinha passado o dia inteiro evitando discussões com ela. Quando cheguei em casa, ela estava me esperando. Sentada no sofá, quieta, olhando para a porta. Eu nem sabia que ela tinha uma cópia da minha chave. Ou talvez tivesse pego por engano em algum dia que dormiu aqui. Eu não lembro. Ela me perguntou onde eu tinha passado depois do trabalho. A voz dela não tinha emoção nenhuma. Era como interrogar um suspeito. Eu respondi que tinha ido direto para casa. Ela ficou me encarando como se estivesse analisando cada músculo do meu rosto. Depois levantou, veio até mim e disse: "Eu sei quando você mente." Minha primeira reação foi sentir um peso enorme no estômago, mas eu tentei manter a calma. Disse que não estava mentindo. Ela se aproximou mais ainda, tão perto que eu conseguia sentir a respiração dela. "Alexandro, não me faz de idiota," ela falou, com a voz fina, quase sussurrando. "Eu perdi tudo por você. Você acha que eu vou deixar você me descartar?" Depois, com a cabeça mais fria, fiquei pensando no que ela quis dizer com "perdi tudo." Ela tinha comentado algumas vezes que estava brigada com uma amiga antiga, outra influenciadora, por minha causa. Também disse que estava sendo criticada nos bastidores por se envolver com alguém fora do meio. Talvez fosse disso que estava falando. Ou talvez fosse só uma forma de me fazer carregar um peso que não era meu. Eu não sabia nem o que responder. Só lembrava daquela frase antiga ecoando na minha cabeça: "Você não vai me abandonar." Naquele momento, percebi que a situação tinha passado de um relacionamento complicado para algo que podia realmente dar errado. Errado de verdade. Eu respirei fundo e falei que a gente precisava conversar com calma no dia seguinte, que eu não estava bem, que não era bom continuar discutindo ali. Ela ficou me encarando por uns segundos, com os olhos cheios de água, e depois desabou chorando. Se agachou no chão, botou as mãos no rosto, dizendo que eu estava acabando com ela. Eu não aguentei. Senti que se eu ficasse ali, preso naquela culpa que ela jogava em cima de mim, eu ia perder quem eu era. Eu saí de casa e fui andar. Andei durante horas, sem rumo, só para tentar respirar. Quando voltei, muito tarde, ela tinha ido embora, mas deixou uma mensagem dizendo que ia esperar eu voltar a ser quem ela conheceu. Naquele dia, eu decidi terminar. Esperei ela se acalmar, esperei um momento neutro. Chamei para conversar num lugar público, onde eu sabia que seria mais seguro. Falei que não dava mais, que estávamos machucando um ao outro, que estava pesado demais. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para minha aliança. Depois tirou a dela, colocou em cima da mesa e disse: "Você fez sua escolha. Eu achei que tinha acabado ali, mas eu subestimei o que ela ainda faria." Nas semanas seguintes, ela sumiu das minhas redes sociais, mas não sumiu da minha vida. Descobri que ela tinha guardado conversas nossas, fotos, prints, mensagens de áudio. Ela começou a mandar essas coisas para conhecidos meus, dizendo que eu tinha manipulado ela, que eu tinha prometido uma vida juntos, que eu tinha abandonado ela no pior momento. Os prints não tinham nada de absurdo, mas eram selecionados de forma a contar a história dela. Mensagens minhas dizendo que ela podia contar comigo, áudios carinhosos do começo, fotos que eu mandei sem pensar muito. Isolados, pareciam promessas, pareciam declarações de compromisso eterno. Era como se ela tivesse montado uma versão editada de mim e mostrado para o mundo. Eu tentei bloquear tudo, mas a sensação de estar sendo observado, vigiado, interpretado o tempo todo, tomou conta. Me peguei olhando para os lados no ônibus, evitando lugares onde a gente costumava ir.
mudando pequenos hábitos. Não porque eu achasse que ela fosse fazer algo físico, mas porque eu sabia do que ela era capaz emocionalmente. E emocionalmente, ela já tinha me desmontado inteiro. Com o tempo, a poeira baixou. As pessoas pararam de comentar. Ela voltou a postar conteúdo normal. A vida dela seguiu. Pelo menos, aparentemente. Eu também segui, mas de um jeito diferente. Como se tivesse perdido uma parte da minha confiança em mim mesmo. Tudo parecia calculado demais, frágil demais. Até hoje, quando alguém demonstra interesse rápido demais, meu corpo inteiro trava antes da minha cabeça entender o motivo. Meses depois, descobri que meus amigos não tinham ficado de braços cruzados. Enquanto eu tentava sobreviver àquilo tudo, eles foram atrás daquela mesma mulher do assentamento, a mesma que tinha feito a tal amarração. Não me contaram na época, com medo de eu achar bobagem. Mas fizeram um ritual de desfazer, desses cheios de fumaça, erva e reza, que eu normalmente acharia engraçados. O curioso é que justamente naquelas semanas mais tensas, quando ela ainda aparecia, ainda mandava indiretas, ainda tentava puxar meu nome para discussão. A intensidade dela começou a diminuir. Primeiro ela demorou mais para responder. Depois parou de mandar aqueles áudios longos. Até que aos poucos parecia que ela simplesmente desapertou. Não sumiu de repente, mas foi como se algo que a puxava na minha direção tivesse perdido força. Eu ainda não acredito nessas coisas, mas foi difícil ignorar o timing perfeito. Às vezes me lembro daquele dia no assentamento, daquele olhar da mulher me entregando aquela sensação de agora está feito. Eu penso em como uma brincadeira idiota de R$ 50 abriu um caminho que eu não deveria ter pisado.